A grande questão do tempo, como eu já disse, é a importância que o entendimento disso vai trazer a você. A sua mente vai se abrir para você aceitar que Deus esteja falando de algo que ainda não aconteceu, que é a análise escatológica, que é a análise de profecias. Então, uma profecia sobre o futuro, você tem que aceitar a ideia de que Deus está realmente revelando e Ele pode estar revelando aquilo que ainda não aconteceu. Então, duas palavras gregas aparecem falando sobre a mesma questão, tempo, mas com análises e interpretações diferentes. Uma dessas palavras é Cronos e a outra palavra Kairos. Vamos então analisar as duas palavras? A palavra Cronos significa tempo quantitativo, tempo cronológico, tempo sequencial ou tempo que se mede. Então eu defino assim, dessa maneira, e concordo com alguns estudiosos da Bíblia com essa frase. O tempo, o cronos, é o aprisionamento da limitação humana. O cronos é medido em presente, passado e futuro. E nós podemos dizer que tudo isso se resume em desconhecido. Então veja bem, cronos significa um tempo quantitativo. Um tempo que foi criado, como nós já lemos em Gênesis, no quarto dia da criação. Então o dia para Deus tem um sentido diferente do dia de 24 horas para nós, porque o Senhor criou o tempo, estabeleceu como o tempo cronos existiria, como nós vemos hoje, acordamos, vivemos uma tarde, uma noite, e aí dormimos, acordamos em outra manhã, vivemos uma tarde, uma noite, e esse período que a gente vive de 24 horas por dia, dias da semana e semanas que formam mês que formam anos, eles são definidos com o termo cronos. E aí a ideia do aprisionamento é a ideia de que nós estamos presos dentro dessa questão do tempo, que se divide em passado, presente e futuro, mas que podem ser entendidos da mesma maneira, como algo desconhecido. Como assim algo desconhecido? Bem, vamos falar do passado? O que conhecemos do passado é o que nos contaram dele, ou o que nós buscamos informação sobre ele. Até o nosso próprio passado só conhecemos daquilo que nos informaram, não é verdade? O presente, ele é sempre uma surpresa. Ou seja, a gente vai vivendo o presente, mas a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. O futuro, então, nem se fala, porque o futuro nós não temos a menor ideia nem de que ele virá, nem como virá, nem o que vai se suceder. Ainda que a gente faça planos, a gente nunca sabe como isso vai resultar, porque o futuro pertence apenas a Deus. Então nós estamos aprisionados em uma linha do tempo, que se chama Cronos, que é a definição da nossa visão de tempo. Então nós vemos o tempo dessa maneira. Nós vemos o tempo cronologicamente. É um tempo quantitativo. É uma quantidade de horas, de dias, semanas, meses e anos. E aí nós calculamos esse tempo que vem passando. Isso não é assim dentro do contexto do tempo de Deus. Por isso, nós encontramos em Gênesis o Senhor criando em 6 dias e descansando no 7º. No entanto, ele criou o Cronos no 4º dia. Então vamos entender qual é a outra palavra que se aplica a Deus. Então, gente, a palavra que se aplica a Deus para tempo é Kairos. É utilizado para descrever a forma qualitativa do tempo, diferente do Cronos, que é quantitativo. O tempo para Deus é uma realidade bem diferente.
Todos os acontecimentos ocorrem ao mesmo tempo. São tão reais como se tivessem acontecido naquele mesmo instante. Nada é mistério. Kairos, então, é o termo que nós comumente traduzimos por eternidade. Agostinho afirmou algo sobre esse tempo. Ele disse: nada passa dentro do contexto de Kairos. Tudo é presente, sempre presente, eterno hoje. Já no Cronos, diz Agostinho, as coisas passam. O que Agostinho está dizendo é que a eternidade, que é o Kairos, para Deus, é um tempo que não anda no relógio, não possui manhã, tarde, noite, não possui dias, semanas e anos. Tudo para Deus acontece ao mesmo tempo. É o que ele define com a palavra ou com a frase sempre presente ou a frase um eterno hoje. Qual é a importância, então, de se entender o tempo no estudo escatológico? Por que começar entendendo o tempo? Porque se eu não entendo que o tempo para mim é Cronos e que eu estou aprisionado dentro de uma linha de tempo e por causa desse aprisionamento eu não consigo compreender muitas coisas, e o tempo para Deus é Kairos, ou seja, tudo para Ele é um eterno hoje, então eu conseguirei compreender que eu não consigo saber certas coisas, porque estou preso dentro dessa linha de tempo. Mas o Senhor Deus não está nessa linha de tempo. O Senhor Deus não está preso dentro desse Cronos. Ele, na realidade, criou todas as coisas e criou inclusive o Cronos. Ele está fora dessa linha do tempo. Então, por estar fora dessa linha do tempo e viver dentro de uma realidade de tempo Kairos, o Senhor ele é capaz de dizer tudo que acontece em todos os tempos, porque todos os tempos para Ele acontecem agora. Então Ele conhece o tempo passado desde o início e Ele conhece o tempo futuro até o fim. Mas não é porque Ele determinou como serão esses dias, mas é porque Ele viu como são esses dias. Porque o tempo para Deus é como se fosse algo que Ele pudesse carregar consigo e olhar como um filme que se assiste. E Ele pode então ver o filme do início de todas as coisas, que vai e toda a sua trajetória do Cronos até o fim de todas as coisas, porque ele está fora da realidade do Cronos. Então eu gosto muito de usar essa ilustração. Não é Deus que está determinando, será assim porque eu quero que seja, vai ser assim porque eu quero que seja. Não, é Deus dizendo, foi assim, porque eu já vi como foi o futuro. Parece estranho a maneira como eu construí a frase, mas é exatamente isso. Deus está dizendo, é assim porque eu vi como foi o futuro. Porque Ele já viu o futuro. Ele já assistiu o futuro. Então tudo para Deus é um eterno já, agora. Eu quero aqui citar um momento muito interessante que eu vivi como professor, onde, dando aula para um grupo de seminaristas, um perguntou assim: pastor, e se o diabo mudar de ideia? Lendo o Apocalipse, então ele disse: e se o diabo mudar de ideia e ele, sabendo agora que ele será destruído, aniquilado, então ele disser, eu não vou mais ser esse personagem, eu não quero terminar assim. Como é que fica a situação? A minha resposta foi um pouco simplória, mas eu acho que é suficiente. O diabo simplesmente não pode mudar as coisas porque o Apocalipse não é o relato de coisas que vão acontecer dentro do contexto do tempo de Deus, mas é o relato de coisas que já aconteceram. Ou seja, o diabo não pode mudar o que ele já fez no futuro. Ele não viu o futuro, ele não conhece o futuro,
Nós não conhecemos o futuro, mas Deus, que está fora de toda a questão do Cronos, ele conhece o futuro. Então, quando ele diz o que o inimigo vai fazer, o que o anticristo vai fazer, ou o que os demônios irão fazer, o que os inimigos de Israel, os que os inimigos da igreja, ele não está dizendo que ele está determinando que será assim. E se a gente então mudar de ideia, nós vamos mudar a história. Ele está dizendo que ele viu que foi assim. Então isso é inalterável. Entendendo então a questão do tempo, agora eu posso aceitar que Deus, que está fora dessa questão do Cronos que nós vivemos, ele pode muito bem dizer alguma coisa que vai acontecer sem que isso seja uma determinação forçada dele. Sabe como? Ele pode dizer assim: o leito do rio Eufrates vai secar e as pessoas, um exército inimigo, marchará sobre esse leito do rio até Israel. Por que ele pode dizer isso? Porque ele viu, ele já viu, ele não determinou que será assim. Ele viu que foi assim. E ele está antecipando para nós o futuro, contando as coisas. Essa é a grande realidade dos profetas. Os profetas estão um passo à frente de nós. Porque quando um profeta profere uma profecia verdadeira, uma revelação que diz respeito ao futuro que seja verdadeira, ele está na realidade contando o que Deus viu que vai acontecer. Como Jesus Cristo, em Mateus capítulo 24, ele diz: não ficará pedra sobre pedra, falando sobre o templo. Não é que ele determinou, eu estou bravo com esse povo, então vou jogar uma maldição. Não, é porque ele viu que no ano 70, depois do seu nascimento, no ano 70, que é contado pelo calendário atual, depois do seu nascimento, o imperador Tito entrou em Jerusalém e destruiu o templo. Então ele viu e ele contou isso para os seus discípulos. Essa questão do tempo, então, é muito importante, porque tudo que nós falarmos agora sobre escatologia, a doutrina das últimas coisas, vai ficar fácil você aceitar que Deus está contando algo que ele viu. Eu espero que essa primeira aula tenha sido útil para a sua vida e que você possa pensar, refletir, se aprofundar e ler ainda mais sobre o tema. E fica aqui uma direção, uma orientação de um professor. Querido, ninguém dá o que não tem. Se você não se aprofundar e começar a estudar e ler muito, e buscar muito, e orar muito, você nunca terá um entendimento correto das coisas. Então leia bastante, principalmente a Bíblia, estudos sobre ela e ore bastante para que o Senhor possa iluminar a sua mente e você possa ter um entendimento correto das Escrituras. Obrigado por nos acompanhar na primeira aula. Eu aguardo você na nossa próxima aula do seminário Estudando Escatologia Bíblica. Deus te abençoe.